Muito boa tarde, boa noite, bom dia, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Estamos ao vivo em mais uma edição aqui do nosso Paddock Sprint, nossa edição semanal aqui sobre os assuntos mais quentes do esporte a motor, tudo aquilo que aconteceu de mais recente no universo do automobilismo. E hoje a gente vem para falar sobre Fórmula 1, sobre Fórmula E e falar sobre a situação da mudança de pontos da Fórmula 1, falar sobre o teste de novatos da Fórmula E. Antes disso, vou chamar aqui a baila Gabriel Carvalho, que vai me acompanhar aqui nos comentários, vai participar aqui do programa junto com a gente, depois dessa linda vinheta do Grande Prêmio, transmite 10 categorias ao vivo, com imagens de graça, tudo aqui no nosso canal do YouTube. Antes da gente comentar sobre Felipe Drogovic, sobre Enzo Fittipaldi, a gente vai falar sobre a Fórmula 1, vai falar sobre a proposta da diminuição da ampliação, da zona de pontuação da Fórmula 1 que está sendo estudada pela categoria, encontrou eco nas equipes, as equipes menores apoiam a ideia, inclusive são as grandes as equipes que sustentam, né, essa ideia, e as equipes maiores não se opõem. No final de semana do GP da China, parece que a situação ganhou uma amplificação. Foi feita uma reunião em torno do assunto. O chefe da Aston Martin, o Mike Crack, já até comentou sobre o que foi dito na reunião, de que a grande maioria das equipes apoia a mudança, mas que isso seja feito sem pressa. Afinal de contas, a Fórmula 1 espera por uma revolução em 2026, com a introdução de um novo regulamento de motores, enfim, com uma ordem de forças que pode ser completamente diferente. Atualmente, 10 equipes pontuam, os 10 primeiros pilotos pontuam nas corridas da Fórmula 1, e a intenção é ampliar essa zona de pontuação para os 12 primeiros. É claro que ainda não há uma proposta concreta sobre o assunto, ainda está sendo tudo analisado, e a gente quer trazer aqui esse assunto para o programa de hoje, para entender também o que vocês que estão nos assistindo acham sobre essa proposta, quantos carros vocês acham que deveriam pontuar na Fórmula 1, e vou chamar o Gabo para dar aí o destaque dele inicial. Gabo, primeiramente, boa tarde. O que dizer dessa proposta de aumentar a zona de pontuação, de colocar mais pilotos para conseguirem fazer esses pontos na categoria? O que você acha disso? Boa tarde, JP, boa tarde para a Carol, que está na produção, e todos os nossos espectadores. Eu acho que, honestamente, aumentar a questão da pontuação da Fórmula 1, eu acho que é você tentar resolver um problema de uma forma errada, porque a real é que está ficando incômodo para as grandes equipes pequenas, especialmente no cenário de temporada que a gente tem visto. A gente teve, claro, eu acho que agora a Fórmula 1 ela vive um momento meio diferente, porque está todo mundo muito empolgado com a vitória do Lando Norris, e, nossa, a Red Bull é batível e etc., mas a real é que a Fórmula 1 ela tem se limitado a cada vez mais a alguns blocos, né? E esses blocos têm reduzido um pouco as chances de equipes menores pontuarem com mais frequência. Então, qualquer trabalho ultimamente está sendo feito comemorado de forma hercúlea, né? Como a gente teve até o ponto do Esteban Ocon em Miami, foi algo assim, o que é bizarro, né? Se você pensar que o Ocon é um piloto que ano passado foi ao pódio, né, no GP de Mônaco, e o Ocon é um piloto que já tem vitória na Fórmula 1, né? Então, todo esse cenário tá virando assim, né? Qualquer ponto, qualquer migalha tá sendo muito valorizada, porque a Fórmula 1 hoje ela tem um problema de uma discrepância, mas não apenas a discrepância da Red Bull para as adversárias, e que é uma discrepância que, convenhamos, em 6 corridas disputadas aqui, ela perdeu 2, né? Claro, a gente sabe que analisar só dessa forma é meio cretino de se fazer, mas a real é que a gente tem uma disparidade de nível, assim, das grandes equipes para as equipes menores, que parece que está mais acentuada nesse ano do que necessariamente em outros. E aí isso levanta uma preocupação, porque as equipes elas não querem batalhar por nada, e especialmente não querem correr riscos de ficarem atrás por conta de contextos específicos, né? E isso está pesando um pouco mais, né? Antigamente era mais natural isso, mas ultimamente isso está pesando um pouco mais. Então, de você buscar uma forma com que respeite um pouco a tal da ordem de forças e tudo mais. Então, acho que é isso que está rolando muito. Mas eu acho que, assim, você ampliar a pontuação, você não vai resolver o problema, especialmente porque eu acho que você tem uma possibilidade de você deixar as corridas um pouco mais chatas,
Porque assim, a gente sabe que nem sempre temos grandes corridas, e às vezes as corridas, a coisa mais legal das corridas são as batalhas ali no fundo do pelotão, a batalha por oitavo, nono, 10º lugar, que acabam tomando um pouco de protagonismo quando a prova está mais monótona. Mas e aí? Às vezes essa batalha pelo 10º lugar, talvez ela fique mais fraca, e aí o foco vai ser no 12º e tudo mais. Eu acho que, entende? O lance é que eu acho que atenta muito contra os problemas que a Fórmula 1 tem hoje, porque a Fórmula 1 tem um problema de disparidade dos pelotões hoje. E se você só distribuir mais pontos, você não vai resolver esse problema, você vai estar dando uma solução, você vai estar dando migalhas para essas equipes menores, e não é uma solução que eu acho assim boa, né? Isso sem a gente parar para falar da questão histórica, né? Porque, pô, cara, é meio bizarro você pensar que há 30, 40 anos atrás a gente tinha 6 pilotos pontuando, né? Na verdade, a gente pode até ser mais recente, até 2001, se eu não me engano, a pontuação era dos 6 primeiros colocados, se eu não me engano, 2001 ou 2002. E aí agora a gente tem menos carros no grid e agora mais carros pontuando, né? Então, enfim, para mim é uma solução muito péssima para um problema que está ficando cada vez mais evidente, que é a questão da disparidade dos pelotões da Fórmula 1 hoje. Então, a Fórmula 1 de 50, né, que quando foi a primeira corrida da categoria até 1959, pontuava só, concedia pontos aos 5 primeiros colocados. A partir de 1960 até 2002, então um período aí de 42 anos, passou a pontuar os 5 melhores pilotos passaram, os 6, perdão, melhores pilotos passaram a somar pontos. De 2003 a 2009, essa marca subiu, né, para os 8 melhores pilotos, e aí, desde 2010, os 10 melhores do grid em cada corrida somam pontos naquele sistema que a gente já conhece, né? 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Então, eu concordo com o que diz o Gabo no sentido de que isso não vai resolver o problema, né? Não vai resolver a questão da disparidade de forças entre as equipes. Mas eu acho que, sinceramente, eu não consigo enxergar na Fórmula 1 necessariamente uma solução para que isso aconteça, porque eu acho que isso diz muito sobre a história da categoria também. Então, você dar pontos ao 11º e 12º colocado é permitir que equipes que não conseguem entrar no top 10 de uma maneira normal, sem contar com circunstâncias externas, consigam se colocar na zona dos pontos também, porque às vezes bater na trave muitas vezes vai passar a significar alguma coisa no campeonato. A gente vê muitos pilotos, o Tsunoda no ano passado, por exemplo, é o primeiro exemplo que me vem à mente, passou muitas vezes por isso, de terminar ali no 11º lugar, então tinha um desempenho muito superior a pilotos que estavam ali no fundo, mas na tabela de classificação isso não se traduzia, porque ele tinha 0 pontos, assim como os outros também. E acho que parece muito normal, se tornou muito normal, Gabo, na Fórmula 1, nesse momento, falar que em condições normais as equipes brigam, as equipes, né, de meio de pelotão para trás brigam pelo 9º e pelo 10º lugares. A gente tem visto os pilotos falando isso corrida após corrida. O Hülkenberg fala isso com bastante frequência e tem conseguido levar a Haas ali ao top 10, mas é o que ele diz, em circunstâncias normais, os 8 primeiros lugares já têm dono. Então, seria uma forma de mudar isso. O Zac Brown, Gabi, eu vou pedir a sua opinião em relação a isso, falou que apoia que essa mudança seja, no mínimo, para os 12 pilotos que chegarem nos 12 primeiros lugares. Mas, na visão dele, seria interessante ter um sistema de pontuação parecido com a Indy, que, né, concede pontos a todos os pilotos que participam da corrida, enfim, pilotos que lideram provas, é um sistema de pontuação totalmente diferente. Queria saber o que você acha disso em relação à Fórmula 1. Não, eu acho que, enfim, eu não gosto muito do sistema atual, né? Assim, é claro que é um sistema que até ele virou meio que padrão até da FIA, né? Então a gente vê a Fórmula E, por exemplo, claro, a Fórmula E distribui os pontos de pole position e tudo mais, que é meio diferente, mas o formato de primeiro ao 10º, a pontuação da Fórmula E é a mesma. Por muito tempo a pontuação, se eu não me engano, do Mundial de Rally também, que é uma competição FIA, também é a mesma. E acho que só o Mundial de Endurance que acaba sendo um pouco diferente, porque as provas elas têm um peso diferente, né? Então, porque a duração delas varia bastante. Mas eu acho que esse método da Indy é meio curioso, né? Eu acho que seria uma boa, mas ao mesmo tempo a Indy é uma categoria que ela tem uma questão de equilíbrio muito maior, né? É claro, esse equilíbrio eu acho que ele tem minguado um pouco nos últimos anos. A gente tem visto
menos zebras, como a gente costumava ver, né? Pô, a gente tá falando, se a gente pegar a Indy 10 anos atrás, a gente teve uma vitória do Carlos Huertas, né? E, tipo assim, hoje na Indy é muito difícil, é quase impossível você pensar num cenário que seja muito diferente daquelas 4 principais equipes ganhando, né? E de vez ou uma vez ou outra você vai ter alguém entrando naquele espaço. Mas eu acho que mais um ponto também que eu acho que é muito importante da Indy é a questão financeira, né? Porque esses pontos, por mais que eles sejam distribuídos, tem a questão do que a gente chama do Winner Circle, né? Que é basicamente a Indy, ela tem mais do que 22 carros, mas apenas 22 carros recebem premiação ao fim da temporada. Então ela tem pequenos incentivos e tudo mais que eles acabam promovendo a competição. Eu acho que assim, eu prefiro que pontue todo mundo do que pontue só os 12, mas mesmo assim eu acho que tende a ser só uma solução muito de tampão, assim, para você recompensar, na verdade, um pouco o esforço de quem vai estar mais atrás, entendeu? Porque eu acho que os pontos, eles precisam ser algo que você, de fato, precisa merecer, tá ligado? Eu não consigo ver alguém que chega numa corrida em 11º lugar, em 12º, sendo merecedor de alguma coisa. Então, é claro que assim, é do interesse das equipes isso, porque as equipes não querem ficar zeradas. A gente estava no estágio, que se eu não me engano, depois do GP da China, a gente tinha, se eu não me engano, 7 equipes apenas pontuando no campeonato, um campeonato de 10. E era uma situação que a gente não via isso desde 2005, né? Ou seja, quase 20 anos atrás. E naquela ocasião de 2005 também teve um adendo, porque a BAR ela tinha pontuado, se eu não me engano, no GP de San Marino, inclusive teve um pódio do Jenson Button, mas aí ela foi desclassificada naquela corrida, porque eles viram que a equipe estava manipulando a questão do peso dos carros, estava correndo com carros mais leves do que o normal, eles foram desclassificados e foram banidos de 2 corridas seguintes. Então, por exemplo, é um cenário muito específico onde a gente teve 7 equipes apenas pontuando, né? Então, é aquilo, para mim, é você dar uma recompensa para pouquíssimo esforço e você não tá resolvendo os problemas que a Fórmula 1 tem hoje da disparidade, entendeu? Eu acho que se a gente tivesse uma categoria onde esse grid estivesse mais próximo, e eu nem estou falando sobre a questão de você vencer, de ter disputa pela vitória, porque, convenhamos, a história da Fórmula 1 não é isso, né? A gente sempre sabe que sempre tem respectivas equipes que brigam por vitórias em respectivos anos, e toda vez que a gente tem uma vitória mais diferentona, então, por exemplo, a vitória do Gasly, a vitória do Ocon e tudo mais, esses eventos eles são históricos justamente porque eles fogem um pouco da questão da regra, né? Então a gente também não pode pregar que a Fórmula 1 sempre foi 50, tem esses 75 anos de história, são 75 anos de equilíbrio, e agora que a Red Bull chegou, que a cena é diferente, não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, a previsibilidade da questão do pelotão, de você saber que a Aston Martin, se ela não fizer nada de errado, ela vai chegar com o 7º, 8º lugar dela, a mesma coisa para a Mercedes. Eu acho que essa previsibilidade que ela está prejudicando um pouco e deixando esse cenário menos movimentado ao ponto que a gente tem do que a gente está vendo hoje. A gente tem 6 corridas disputadas e Pierre Gasly não tem ponto, Valtteri Bottas não tem ponto, Guanyu Zhou não tem ponto, Alexander Albon não tem ponto. Então, enfim, traz esse cenário que eu acho completamente desfavorável. Mas, novamente, para mim não é uma resolução de nada e para mim você vai estar premiando pouquíssimo esforço com isso. E qual seria a solução, Gabi, na sua opinião? Tipo, acho que é importante também a gente trazer isso ao debate, porque eu lembro que no TTGP a gente teve algumas conversas sobre isso, eu lembro que eu comentei sobre a complexidade do regulamento, acho que isso acaba fazendo com que ele fuja muito da mão das equipes com menos orçamento, mas, ao mesmo tempo, a filosofia, vamos dizer assim, da Fórmula 1 é premiar as equipes que investem mais, mesmo em épocas de teto de gastos, as equipes investem de outras formas, as equipes herdam estruturas de épocas anteriores, onde a Fórmula 1 não se preocupava em limitar os gastos das equipes, então não importa que o teto seja o mesmo para a Ferrari e para a Williams, a estrutura que a Ferrari tem à disposição é uma e a estrutura que a Williams tem à disposição é outra, então isso entra muito nessa conta de desenvolvimento, enfim, de pesquisa pesquisa e desenvolvimento, enfim, toda essa questão de trabalho, de conceito do carro mesmo, de entender o regulamento, de aplicar. A Red Bull, por exemplo, entendeu muito melhor do que os outros, aplicou de uma forma muito superior e dominou todas as temporadas até aqui em que esse novo regulamento esteve em vigor. No ano passado, inclusive, muito se comentava se a Red Bull terminaria o ano sem perder corridas, o que falando sobre um esporte de nível mundial como a Fórmula 1, é inacreditável de se pensar. E aí, como você disse, a gente chega no GP de Miami com 3 equipes sem pontos no campeonato. A Alpine, a Williams e a Sauber simplesmente não somaram pontos nenhum e
pela primeira vez na temporada, o Ocon consegue terminar em 10º em Miami, consegue somar um ponto para a Alpine. As outras duas continuam zeradas até agora no campeonato. Então, como resolver essa questão, na sua opinião, que não seja por uma ampliação da zona de pontuação? Bom, é um pouco curioso porque a gente vive um estágio hoje de desenvolvimento da Fórmula 1 que é muito complicado, especialmente por conta da questão do congelamento dos motores, né? Então, os motores eles não podem ser desenvolvidos porque, enfim, foi combinado assim para que a Red Bull, né? Muito curioso isso, para a Red Bull não ficasse tão defasada a respeito da desculpa, para a Red Bull não ficar tão defasada a respeito da tecnologia dela. Então, isso traz uma complicação muito grande a ponto de evolução dos carros e tudo mais. Então, esse é um cenário que acaba sendo difícil. Eu acho que assim, o teto de gastos não é uma má ideia. Eu acho que a Fórmula 1 estava precisando muito disso, ela estava implorando isso, porque ela precisava dar uma limitada em alguns aspectos, mas eu começo a defender a ideia de que o teto da Fórmula 1 ele precisava ser um pouco mais progressivo, no sentido de que as principais equipes, elas têm um teto, esse teto vai crescendo conforme você chegar na última equipe, e a última equipe ela vai ter a possibilidade de gastar mais. Isso não implica necessariamente que a gente vai ter um equilíbrio do nada, então tipo, nossa, vamos supor, o teto, a Williams vai terminar o ano em último, o teto da Williams vai ser de 200 milhões, com esses 200 milhões a Williams ela vai no ano seguinte brigar por vitória e tudo mais, é praticamente impossível que isso aconteça. Mas a realidade você desenhar um teto para todo mundo você você simplesmente plantar uma questão de igualdade onde não existe, porque não é igual, né? Nem todo mundo tem a mesma estrutura, nem todo mundo está herdando as mesmas coisas dos anos anteriores e tudo mais. E às vezes você chega num limbo, porque às vezes a gente pensa, tipo, a Alpine, beleza, claro, eu não vou passar pano para a incompetência da Alpine, porque é uma equipe que errou no conceito do carro, a gente viu a quantidade de saídas que eles tiveram aí nos últimos anos e etc. Mas eles não têm muito para onde sair, porque às vezes eles estão ali perto do teto e, enfim. Isso que a Alpine talvez não seja nem o melhor exemplo, porque era uma equipe que ela estava razoavelmente ok no ano passado. Mas, por exemplo, o caso da Haas, o caso da Williams, eu acho que o teto ele deveria ser dessa forma, progressivo. Até porque eu acho que a Fórmula 1 é uma categoria que é difícil a gente. Porque assim, o grande medo, né, que eu tinha a respeito desse teto progressivo era a questão da Fórmula 1 ela virar um pouco parecida com a NBA ou com a NFL, né, que tem a questão do draft e de times perderem basicamente de propósito, né, e montarem carros ruins de propósito e tal. Eu não vejo isso necessariamente chegando na Fórmula 1. Eu acho que, primeiro, tem forma de você controlar isso, e eu não vejo como isso faria sentido para uma equipe de Fórmula 1. Então, por isso, eu não acho que combinaria, eu não acho que existiria o tanking por parte dessas equipes fazendo anos ruins de propósito para ter mais o que gastar. Eu acho que, sei lá, não faria bem. Para mim, não faz sentido, e eu acho que não entra necessariamente na filosofia das equipes em si. Entendo. E eu também acho exatamente isso. Acho que o teto de gastos ele acaba sendo mentiroso. Acho que quando você coloca o mesmo teto para todo mundo, você cria limitações diferentes, porque nem todo mundo tem a mesma estrutura, então eu acho que faz muito sentido que esse teto seja progressivo. Eu fico com um certo receio disso que você falou no final, né, de ter algum tipo de queda proposital para poder gastar mais no ano seguinte. Mas é como você disse, na Fórmula 1 a situação é um pouco diferente dos outros esportes, porque mesmo que uma equipe faça isso em determinado ano e ela gaste e tenha um carro melhor no ano seguinte, a tendência é que ela suba na classificação e aí o teto caia do mesmo jeito. Então, eu acho que nesse esporte especificamente é uma coisa que não faz tanto sentido assim. Eu concordo com o que você disse. Mas para a gente passar adiante aqui para o nosso segundo assunto, queria falar um pouquinho sobre os pilotos brasileiros que participaram do teste de novatos da Fórmula E nessa última segunda-feira lá em Berlim, no mesmo lugar que recebeu a rodada dupla do campeonato, 9ª e 10ª etapas, vitórias de Nick Cassidy no sábado, vitória de Antônio Félix da Costa no domingo. E aí, na segunda-feira, esses pilotos novatos, todos os 22 pilotos, sem nenhuma corrida disputada na Fórmula E, foram durante 6 horas para a pista, 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Cada equipe, é claro, com 2 carros, como se fosse um teste normal, mas reservado apenas a pilotos sem experiência. Robert Schwartzman liderou a tabela de tempos e foi cerca de 2 décimos mais rápido do que Felipe Drugovich, que terminou em quarto. No ano passado, o Drugovich liderou as 2 sessões, o Schwartzman, as 2 sessões de testes, né, no caso. O Schwartzman foi o piloto que mais se aproximou dele, apesar dele ter ficado à frente ali do Vitor Martins em uma das sessões, mas o Schwartzman também teve um problema em termos de ritmo, foi o Schwartzman o piloto que mais se aproximou dele, Schwartzman que é reserva da Ferrari
na Fórmula 1, disputa o WEC também. Enzo Fittipaldi foi o segundo melhor brasileiro, terminou em sexto, enquanto Caio Collet foi o 10º. O Caio Collet andou pela Nissan, o Enzo Fittipaldi andou pela Jaguar, uma das ponteiras aí da Fórmula E, talvez o melhor carro do grid no momento, enquanto o Felipe Drugovich andou pela Maserati. O teste do Drugovich com a Maserati tem um quê de diferença em relação aos outros dois, porque também serve para desenvolver o carro. O Drugovich foi um cara que se adaptou muito rápido ao carro da Fórmula E no teste de novatos de Berlim do ano passado, e a Maserati o chamou mais uma vez para ajudar também no desenvolvimento do carro, tentando usar, enfim, todas as sessões de pista possíveis para tentar ajudar nesse crescimento, coletar dados e levar também para os pilotos titulares o Maximilian Ginter e o Jean Daruvala. Gabo, o que dizer desses testes dos brasileiros na Fórmula E? O Drugovich mais uma vez se destacando. O Drugovich chegou a parar na pista por causa de uma bandeira vermelha, ficou um tempo fora da sessão. Quando voltou, fez uma sequência de voltas. Na primeira volta rápida que tentou, subiu para o 4º lugar e depois deu uma baixada de ritmo. O foco nesse momento não foi buscar a primeira colocação. Enzo Fittipaldi andou pela primeira vez na carreira dele num carro de Fórmula E, e justamente pela Jaguar, onde o Pietro já testou 2 vezes no passado, e Caio Collet treinou pela Nissan, que é a sua equipe, afinal de contas, ele é reserva. Então, o que imaginar do futuro dos brasileiros na carreira de uma maneira geral, e se você acha que a Fórmula E seria um bom futuro para eles três? Bom, sobre o Drugovich, né, é um cara que já não é a primeira vez que ele faz o Rookies Test, né, a gente já feito no ano passado e tudo mais. Eu acho que é uma tendência, eu acho que pode ser uma possibilidade legal para o Drugovich dele fazer essa troca e eventualmente pintar na Fórmula E. Eu não sei necessariamente o quanto que a Maserati está satisfeita com o trabalho do Jean Daruvala, mas eu vejo o Maximilian Ginter, assim, primeiro, eu nunca esperei nada do Jean Daruvala, mas o Maximilian Ginter ele tem se consolidado já, né, como um piloto que está sempre se classificando muito bem, sempre se colocando em posições boas, né, tem algumas vitórias aqui e ali, né, mas está sempre brigando por um pódio, e acho que faria bem para a Maserati ter um piloto com mais potencial, né, a gente sabe que às vezes as coisas na Fórmula E, elas não são necessariamente preto no branco, né, então às vezes você tem até caras assim, por exemplo, o Jake Dennis é um grande exemplo, um cara que estava completamente encostado na carreira dele, e de repente ele arranjou uma vaga, começou a andar muito bem, ele se adaptou muito bem e virou o atual campeão do mundo. Então a Fórmula E não é só uma questão de preto no branco, é uma questão de necessariamente de medir o potencial dependendo do que o cara fez nas categorias de base, etc. Mas eu não consigo ver como o Drugovich não tenha mais potencial que o Jean Daruvala para agregar para uma equipe. Então eu acho que ele está precisando de um pouco de competição de alto nível. Esse ano, claro, está começando a disputar aí o European Le Mans Series e tudo mais, vai correr Le Mans, inclusive, mas eu acho que o Drugovich, pela idade dele, pelo potencial dele, ele pode um pouco mais, e eu acho que, especialmente se ele entender que essa janela de Fórmula 1 dele já se fechou, né, porque, enfim, a gente não precisa analisar aqui, né, mas, porque a gente já bateu muito nessa tecla e tudo mais, mas eu acho que ele precisa correr numa categoria de alto nível, e acho que a Fórmula E ela pode ser uma boa para ele, então gosto dessa ideia. Quanto ao Enzo Fittipaldi e o Caio Collet, são dois casos que eu acho mais curiosos, porque são dois pilotos que eles têm uma relação muito forte com os Estados Unidos, né? O Enzo é de lá, né? O Enzo nasceu na Flórida, né? Ele é naturalizado brasileiro, mas, enfim, já teve algumas experiências, né? Ele correu na Pro 2000 uns anos atrás, antes de pintar a chance de correr na Fórmula 2, segue correndo na Fórmula 2, mesmo sem necessariamente ter essa porta de Fórmula 1 aberta, e eu acho que eu sempre vi muito mais o Enzo ligado aos Estados Unidos do que necessariamente à Fórmula E, mas eu acho que se pintar a oportunidade também, ele vai abraçar de qualquer jeito. Eu acho que é um cara que ele sempre, é um moleque que ele tem um potencial legal de contribuir para ser um piloto, como posso dizer, eu acho que primeiro assim, o Enzo, algo muito bom é que ele é muito versátil, né, tipo, ele corre em muitos diferentes tipos de pista, assim como o irmão dele, o Pietro, mas eu acho que o Enzo é até melhor, né, em termos de talento, técnica e tudo mais, então eu acho que ele agregaria também. Então, seja qual for a escolha dele, né, eu acho que hoje eu acho que ele pode estar mais perto da Fórmula E, até porque ele está na Europa, né, ele está priorizando a carreira dele de Europa, então acho que a Fórmula E pode ser uma boa para ele. Quanto ao Collet, o Collet está andando razoavelmente bem na Indy Next, mas também tem essa ligação com a Nissan, que, né, a gente já sabe, talvez isso possa trazer, né, ele mais perto, né, tipo, de já ser um piloto de testes e tudo mais. E, enfim, eu não sei necessariamente como funciona a mentalidade do Collet a respeito das coisas, mas é um cara que ele tá se abrindo, é um cara que eu acho que ele já também entendeu que Fórmula 1 não é a dele, mas eu acho que ele tem duas portas bem abertas, né? Uma
na Fórmula E pela Nissan, e acho que a Indy, dependendo do que ele fizer, sendo na Indy Next, ele tem essa condição. Só que eu acho que a concorrência dele ali na Nissan é um pouco mais forte, né? Não é o caso do Erhan Daruvala, né, que é um piloto que está bem abaixo no Maserati. Eu acho que tanto o Sasha Fenestraz quanto o Norman Nato, eu acho que é uma dupla que dá para a Nissan se satisfazer com esses dois. Então tem esse cenário também, que é mais complicado. Então, dois desses brasileiros, né, o Drugovich e o Collet, testaram por equipes que têm passado... vivem altos e baixos com as suas duplas na temporada atual, né? Na Maserati, o Maximilian Ginter faz uma temporada absurdamente melhor do que a do Jean Daruvala, e na Nissan, a diferença entre o Oliver Rowland e o Sasha Fenestraz é surreal. O Oliver Rowland, no terceiro colocado do campeonato, já venceu corrida. Inclusive, eu falei errado. Eu falei Norman Nato não é piloto da Nissan, é o Oliver Rowland. Mas faz sentido, né? O Norman Nato era piloto da Nissan até o ano passado, foi companheiro do Fenestraz, inclusive tentou entrar no carro da Nissan durante a segunda corrida do GP de Berlim, não fez uma curva, deu no meio do Fenestraz, e aí os dois foram parar no muro. O Oliver Rowland, ele é um dos contenders na briga pelo título da Fórmula E. Isso é um fato, é um cara que está toda hora no pódio, foi aos 2 pódios em Berlim, venceu corrida, poderia ter varrido uma rodada dupla, inclusive em Misano, não venceu a segunda porque a bateria dele acabou na última volta por um erro da Nissan e não dele. Enfim, são equipes que têm uma disparidade muito grande entre os dois pilotos. O que eu concordo com o que o Gabo falou, a situação do Daruvala lá na Maserati, ela é pior, ela é uma situação mais negativa, até porque o Daruvala está no primeiro ano dele de Fórmula E, e o Sasha Fenestraz fez o primeiro ano no ano passado e agradou bastante, por isso, inclusive, ficou para a temporada atual. O Enzo Fittipaldi testou pela Jaguar. Jaguar tem portas absolutamente fechadas. Mitch Evans e Nick Cassidy são a melhor dupla do campeonato nesse momento, mas isso não impede que outras equipes também observem o trabalho do brasileiro. A Fórmula E é uma categoria bastante diferente das outras. O Gabo falou isso e eu queria só dar uma destacada. É uma categoria bastante diferente das outras e às vezes o seu histórico de base não é tão representativo quando você chega lá pela pilotagem do carro, que é completamente diferente daquilo que os pilotos encontram nas categorias de base, que eles encontram até na Fórmula 1. É uma pilotagem completamente diferente. Você tem exemplos de pilotos novatos ou pilotos encostados, como o Jake Dennis, por exemplo, que o Gabo citou, que foram para a Fórmula E e tiveram sucesso, e pilotos de sucesso até na Fórmula 1, que não arrumaram nada na Fórmula E, como Felipe Massa, e eu acho que o principal exemplo de todos é o Antônio Giovinazzi. Não que ele fosse um grande talento da Fórmula 1, mas o que ele fez da Fórmula E realmente foi para botar uma mancha ali na carreira, porque hoje já se recuperou, está disputando o WEC, mas é um dos piores, se não um dos piores pilotos que já passaram pela história da Fórmula E em termos de campeonato. Não entendeu como fazer a regeneração de bateria e sofreu muito durante o campeonato. Ao mesmo tempo, você tem o Taylor Barnard, 19 anos, estreou em Mônaco, já pontuou nas 2 corridas de Berlim, então o moleque também está aí no olho do furacão para buscar uma vaga nos próximos anos. A Fórmula E vai passar por uma renovação nesse grid e os brasileiros vão ser muito cotados certamente para o futuro. O Drugovich já foi para esse ano. Preferiu esperar, preferiu apostar no sonho da Fórmula 1. A Maserati se interessou pelo trabalho dele, a Andretti também se interessou pelo trabalho do Drugovich publicamente, inclusive o Jake Dennis comentou isso numa pergunta feita pelo Grande Prêmio, mas não aconteceu. Quem sabe para 2025, lembrando a todos vocês que a Fórmula E não impede que o piloto participe simultaneamente do WEC, por exemplo. Vários pilotos da Fórmula E fazem isso, alternam as participações do Endurance com a categoria, o que pode ser também um futuro para o Felipe Drugovich. A próxima etapa da Fórmula E acontece entre os dias 24 e 26 de maio, sábado, sexta-feira e domingo, com a rodada dupla do EP de Xangai, primeira visita da Fórmula E a Xangai, o retorno à China depois de muito tempo, para correr na mesma pista que corre a Fórmula 1, que fez aí a etapa aí alguns fins de semana atrás. Esse fim de semana também tem Fórmula 1, GP da Emília-Romanha, o Grande Prêmio faz a cobertura completa. Queria agradecer a presença do Gabo no programa de hoje, a Carol que está aqui nos bastidores com a gente, vocês que acompanharam esse Paddock Sprint, compartilhem, comentem, curtam, deixem as suas opiniões sobre Felipe Drugovich, sistema de pontuações da Fórmula 1, enfim, tudo que a gente falou aqui, os outros brasileiros também, e na semana que vem a gente está de volta, beleza? Grande abraço, valeu!